Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, pessoal. Vou pedindo agora a atenção de vocês, o foco de vocês aqui para o nosso webinar. A gente vai começar. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Inclusive, a gente tem uma área aqui de perguntas e respostas. Eu vou apresentá-la para vocês rapidamente. Vamos primeiro fazer uma ambientação aqui, pessoal, para esse webinar ficar bem legal com a participação de vocês. Aqui em cima, vocês conseguem localizar o perguntas e respostas. E pode ir publicando aqui, tá? Assim como a Viviane aqui do nosso time já deu as boas-vindas para a gente, vocês podem publicar perguntas, comentários, ou até mesmo aqui se der algum problema, se algum áudio, alguma imagem não ficar legal, vocês podem sinalizar a gente para que a gente garanta que fique boa a transmissão para vocês, tá bom? Além disso, claro, eu vou contar com a reação aí de vocês, e nessa agenda de hoje eu pretendo responder todas as perguntas no período final da demonstração. Então a gente vai conversar, eu vou pegar a pergunta de vocês, a gente traz aqui para conversa, expressa sobre ela, e se precisar ainda de um pouquinho mais de detalhe, a gente abre contato depois do webinar, tá? Então, feito aqui primeiro um onboarding para todo mundo ficar à vontade, vamos começar a introdução do nosso tema. Eu tenho aqui uma página da Microsoft para a gente começar o contexto da nossa apresentação. Hoje a gente vai falar sobre Security Copilot, sobre operação de segurança com inteligência artificial. Para quem já vem acompanhando aqui a Cloud Target pelos vídeos das redes sociais, pela chamada, pelas nossas publicações, sabem que a gente vai abordar aqui um grande fator específico que gera uma desvantagem para as organizações dentro da guerra cibernética, que é o fator tempo. Então, todos que estão aqui estão sendo convidados, na verdade, a entender como que a gente pode acelerar a nossa velocidade em detrimento ali dos ataques dos hackers, né, que são muito rápidos hoje, que utilizam a inteligência artificial sem qualquer tipo de restrição, sem qualquer tipo de necessidade de conformidade, tá? Então, esse contexto, a gente começa a falar, com esse contexto, a gente começa a falar do produto do Security Copilot. Percebam que eu não trouxe PPT, a gente não vai usar slides hoje, então tudo que eu estou mostrando são informações públicas e que vocês vão poder acessar depois. Esse daqui é um hub completo da Microsoft, inclusive de adoção dessa tecnologia. Então hoje eu vou mostrar ela funcionando, tirar algumas dúvidas e outras dúvidas vocês também podem buscar direto nessa URL que o time já vai disponibilizar aqui para a gente. Então, o Microsoft Security Copilot é a inteligência artificial da Microsoft. Primeiro ponto que a gente tem que entender: qual é a diferença de um Security Copilot para todos os outros produtos de inteligência artificial que a gente conhece, como GPT, Grok, Gemini, Anthropic, né, o cloud da Anthropic. A grande diferença é a especialização desse modelo. Então, toda inteligência artificial vai ter o seu LLM, então vai ter a sua linguagem, né, o seu modelo de linguagem, e esse modelo de linguagem passa por treinamentos. Então, o Security Copilot ele vem com uma camada adicional de treinamento voltado para sinais de segurança. Então, ele é um LLM já treinado para lidar com sinais reais de segurança, de ameaça, e também conseguir gerar texto, conseguir gerar recomendação, direcionamento preciso já na linguagem ali de segurança, tá bom? Esse canal aqui, pessoal, que eu tô deixando para vocês, ele é muito bacana, tá? Porque aqui a gente tem um hub completo com todos os vídeos interessantes sobre Security Copilot. Matheus, eu preciso ter uma noção de como que ele opera em determinada ponto específico e tudo mais. Hoje eu vou abordar aqui uma análise completa, tá? De um incidente do dia a dia, mas aqui tem outros também que vocês podem depois sozinhos avaliar. E o mais interessante também, ele já aborda todos os agentes, que também vamos falar sobre isso nesse evento de hoje, demonstrar aqui na prática, mas ele aborda todos os agentes que esse produto já vem pronto, tá bom? Então, o Security Copilot ele já conta com vários agentes Microsoft e também agentes não Microsoft, inclusive capacidade da gente criar os nossos próprios agentes de forma personalizada. Isso tudo, pessoal, é só para quem chegou nessa sala e ainda nem sequer conhecia o produto do Security Copilot, ainda não sabia qual é a maturidade, como é que ele está no mercado. Esse é o primeiro passo, tá bom? Então convido vocês aqui a fazerem uma imersão depois desse evento, que vocês vão gostar bastante dos conteúdos que tem aqui. Próximo passo também que eu já quero abordar com vocês aqui dentro desse mesmo canal,
tem aqui um pouco do que os clientes estão dizendo, né? Então, algumas organizações, principalmente internacionalmente, tá, pessoal? Aqui no Brasil isso está começando a esquentar mais no começo desse ano, mas internacionalmente a gente já tem vários clientes trazendo cases de uso, tá? Então, por exemplo, cenários educacionais, cenários industriais e também escritórios de contabilidade, etc. Comentando, né, que os agentes, por exemplo, do Security Copilot já ajudou a organização a economizar praticamente 200 horas por mês em análise de incidente, em interpretação de dados e tudo mais. Aqui vocês podem ver diversas declarações, né, diversos depoimentos de empresas diferentes sobre o uso dessa ferramenta. Legal? Então, fica aqui esses dois links para que vocês conheçam o produto, gerem novas dúvidas e também procurem a gente depois. Agora, vamos começar aí um pouquinho para a nossa demonstração, para o que eu separei aqui para vocês. Então, vou trazer aqui o, o único slide, digamos assim, que a gente vai utilizar, que é, na verdade, um print aqui que eu separei, para a gente falar um pouquinho da arquitetura desse produto. Assim que a gente entender essa tela, eu já vou para a console dele e agora a gente vai começar a falar de experiência, começar a conhecer a interface e as capacidades que tem dentro do portal. Mas é muito importante para todos que estão aqui que a gente saiba como que esse produto ele foi construído, para que a gente tenha segurança no momento também de escolher qual inteligência artificial a gente vai acoplar na nossa operação de segurança. Então, de uma forma muito simples, pessoal, tudo começa, né, aqui com o user fazendo o prompt. Então, ele faz a sua solicitação Security Copilot. Existe um pré-processamento desse prompt, que a gente chama isso na arquitetura técnica de ground, tá? Então é só um detalhe aqui, não precisam se preocupar com isso, mas esse pré-processamento, ele é o diferencial. Independente do que eu digite para o Security Copilot, primeiro ele vai vir aqui, ele vai modificar o meu prompt e ele vai filtrar, reescrever o nosso prompt com base em um princípio de inteligência artificial que todas as IAs têm, que é o de Responsible AI. Então, IA responsável. Existe toda uma descrição, uma parametrização que determina o que é o uso de uma inteligência artificial de modo responsável. E isso acontece na arquitetura da ferramenta, sem o usuário final ter que se preocupar. Então, eu garanto que qualquer informação que eu coloque, ela vai ser filtrada e reestruturada com base nesse princípio, para aí sim o post-processing, né? Então, pós-processamento, ele levar isso para as minhas fontes de dados e aí ele vai buscar informações. Por que que isso é muito legal, tá? Um detalhe que esse detalhe da arquitetura. Porque aqui eu estou garantindo que a gente está trabalhando com uma ferramenta de inteligência artificial que é madura, que não vai aceitar determinados tipos de conteúdos que são inadequados. Então a gente não tem um uso aberto e ilimitado para coisas que não fazem sentido. Desde que esteja dentro dos princípios de responsabilidade de IA, então não tem violência, não tem agressividade, não tem discriminação, não tem nada disso no conteúdo, ele processa muito bem. E ainda se houver, ele vai reprocessar isso antes de concluir a execução. Então, de uma forma muito simples, eu vou lá, mando meu prompt para o Copilot, ele primeiro manda isso para o LLM dele, aonde ele vai consultar esse princípio que a gente conversou agora de Responsible AI, vai devolver isso para o pós-processamento, que agora ele junta com as informações do meu ambiente, para que então ele possa vir aqui, ó, número 6, devolver para mim a resposta e o comando, né, a sugestão que ele me trouxe. Eu tenho isso aqui enumerado, então depois eu queria que vocês ficassem com essa tela também para vocês, para conhecer essa arquitetura. Show de bola? Vamos lá. Agora a gente vai para a nossa próxima etapa, a arquitetura já apresentada, e vamos para o produto, que é o que a gente quer. É o que a gente quer dar uma olhada. Deixa eu trazer a tela um pouco mais para cá, para eu ficar mais de frente para vocês. E basicamente é o seguinte: essa daqui é a carinha do Security Copilot. Essa daqui é a experiência visual dele, já a interface de uso dele. Primeira informação que a gente tem que ter em mente é que o Security Copilot ele pode ser usado em dois grandes formatos. Nesse que a gente está vendo, que a gente vai chamar de standalone, então é um portal somente para o Security Copilot, e a gente tem a experiência que a gente chama de embedded, ou seja, plugada, digamos assim, que é quando eu uso ele direto no meu Defender, direto no meu Entra, Purview, Intune, ou até outras consoles não Microsoft que eu quis conectar.
Então, eu tenho esses dois tipos de experiência. Standalone, centralizada só para Security Copilot, ou até já vou pegar um exemplo aqui no meu Defender. Para quem utiliza Defender vai reconhecer a tela. Eu poderia ter essa experiência aqui indexada, né, conectada já ao meu portal. Essa é a primeira informação legal. Então, tipos de experimentação do produto. Segunda informação muito importante, Matheus, como eu consigo acesso a esse produto? Então, a Microsoft hoje ela separou dois grandes formatos para vocês terem acesso ao Security Copilot. O primeiro formato, que foi o de lançamento, é através de recurso em nuvem. Então, a gente paga pelo consumo e a gente provisiona o Security Copilot no Azure. Então, vindo aqui, eu já deixei isso aberto. Aqui no nosso Azure, eu consigo vir no Microsoft Security Copilot. Ele vai chamar de Compute Capacities. Para quem já subiu máquina virtual, já conhece bem como é que funciona essa parte técnica, as Compute Capacities é a mesma coisa do que as CPUs, tá? Do que o processador de uma máquina virtual. É literalmente poder de processamento. Então eu criei já uma capacidade aqui para mostrar como é que ela fica. E basicamente dentro dela, chamei ela de simulação interna, eu consigo, por exemplo, vir aqui em Update Security Compute Units e determinar quantas unidades de computação eu vou provisionar, né? Quantas eu vou querer dedicada no meu ambiente para eu poder utilizar ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro formato, esse foi ainda está em vigor, né? E é disponível para todos os clientes, tá bom? Qualquer um pode ir lá e fazer uma experimentação, subir aqui uma é o mínimo, tá bom? Uma SCU e fazendo outras, e expandindo essa capacidade. Para quem está no Azure, uma informação importante, tá? Se eu provisiono 5, eu tenho uma capacidade aqui de overage, ou seja, ele consegue autoescalar, subir essa capacidade conforme a demanda, e depois ele pode voltar, né, para a demanda básica ali depois que ele foi utilizado. De novo, comparando com máquina virtual, é o que a gente chama de autoscale, né? Aquela capacidade elástica que ele tem de atender um pico de demanda e depois ele volta para o básico que eu tinha determinado. Então eu posso deixar isso ilimitado, então ele sobe o quanto for necessário e depois retorna, ou então eu até permito que ele seja elástico, mas com limite. Tá? Isso é muito importante para a nossa gestão de custo, controle de consumo, tudo isso é fundamental. Então eu coloquei 5, mas eu estou dizendo que ele poderia subir ainda mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, ok? Dando um ok aqui, ele já atualiza. Esse é o primeiro formato. Mas, claro, eu tenho certeza que aqui na nossa sala a gente tem várias pessoas que estão representando empresas que têm o licenciamento do M365E5 e que, de alguma forma, já ouviram falar que a Microsoft disponibilizou essas mesmas SCUs nesse tipo de licenciamento. E aí a gente vai, então, para o segundo formato, que é o formato via M365E5. Então, pessoal, basicamente a Microsoft ela disponibilizou por cada SCU, você ganha 0,4 perdão, por cada licenciamento do M365E5, vocês ganham 0,4 SCUs, ok? Então, com 1000 E5s eu tenho 400 SCUs. Com 500 E5s eu tenho 200 SCUs. E o bom do E5 é que aí não tem custo extra. É literalmente direito de licenciamento. Eu posso utilizar, ela não soma de um mês para o outro, ela reseta. Então eu tenho 1000 num mês. Usei 800. No próximo mês voltam minhas 1000 sem nenhum problema, tá bom? Tô vendo aqui, eu já vi que houveram algumas perguntas. Legal. O que que eu vou fazer? No final, eu vou deixar separado aqui uns 10 minutinhos, a gente vai dar uma lida e responde, tá bom? Todo mundo junto. Beleza, pessoal, tem muitas informações, infelizmente a gente tem pouco tempo, então para que a gente não perca o mais precioso que é a demonstração, vamos lá. Acho que a partir de arquitetura, custos e modelo de contrato, eu já explanei aqui o mais importante, depois vocês procuram a gente para tirar mais dúvidas. Mas vamos lá, essa é a carinha do nosso produto, então eu já de cara, né, na parte inicial, eu já poderia começar a trabalhar, então ele me traz várias sugestões de prompts aqui, pensadas tanto por função que eu tenho na operação de segurança, então, eu sou um CISO, eu sou um analista de SOC, eu sou um administrador especificamente de identidades ou de nuvem, enfim, dependendo da minha função, eu também já consigo ver aqui, por exemplo, prompts ideais para o meu tipo de trabalho,
Ou até mesmo eu poderia escolher prompts por fontes de dados que eu vou utilizar. Então, para todo mundo aqui que é de segurança, que de repente já conhece até o Microsoft Sentinel, é, o que a gente chama lá no Sentinel de conector de dados, e aí eu posso conectar várias marcas que não são Microsoft, aqui no Security Copilot a gente vai chamar de plugin, que é a mesma coisa, tá, pessoal? São fontes de dados. Então eu consigo conectar a galera aqui, conectar portais específicos para fazer uma consulta. Então, por exemplo, um prompt aqui direto para XDR. Ah, vamos ver aqui um legal para Entra ID, né? Gestão de identidades. Tenho vários prompts prontos também. Então, bacana, um pouco mais familiarizado. Aqui embaixo eu tenho também a mesma interação, tá? Eu posso ver as sugestões de prompt. E aqui nos quadradinhos eu poderia escolher também qual fonte de dado, qual plugin, né? Eu quero indexar nesse meu prompt. Eu quero que ele busque informação onde, tá? E aí eu poderia, com on e off, conectar aqui. Tudo isso é Microsoft. E aqui embaixo a gente tem pelo menos 38 conectores que não são Microsoft. Tem inclusive ServiceNow aqui, tem algumas coisas de Firewall também. Muita solução atual, né? Que a gente utiliza aí. Então, legal. Primeira informação, pessoal, é que toda vez que eu faço um prompt, que eu rodo uma requisição, ele consome uma SU minha. Ele consome uma parte dela, 0,4 para ficar mais específico, tá? E aí ele vai consumir isso. Pensando então que no dia a dia eu posso abrir várias requisições, a Microsoft trouxe um modelo de requisição que não tem em outros, tá? Pronto, assim a gente não vê em outros produtos, que seriam os prompt books, ou em português, sequência de solicitações. Olha que interessante. Eu já vou abrir aqui para vocês entenderem. Olha o que é um prompt book. É eu literalmente compilar uma ordem de requisições e que vai ser feita em uma única requisição. Então, ao invés de, eu tive um incidente de phishing, primeiro eu perguntar um resumo do incidente, depois eu perguntar se aquela URL do e-mail ela está em outras máquinas ou em outro perímetro, depois eu pego o histórico de risco do usuário, tudo isso poderia ser uma única requisição já planejada. E a gente chama isso de prompt book, é a capacidade, então, da gente estruturar as nossas requisições em uma só. E aí, o que é legal, né, é que se eu clicar, por exemplo, deixa eu vir aqui para fazer uma edição com vocês, ó. Se eu abrir ele, eu posso personalizar cada uma das linhas, tá? Então, ao invés de eu querer que ele verifique a reputação de todos os indicadores acima, eu vou colocar só dos prioritários, por exemplo, tá bom? Poderia editar também excluindo, tá? Eu posso deletar essa linha. E aqui o mais importante para o dia a dia de uso, pessoal, é eu conseguir, deixa eu vir aqui só selecionar os três pontinhos, ó, continuar quando ocorrer uma falha. Quando eu crio um prompt book, a gente já está bem acostumado com IA, né, que ela segue um processo de pensamento. Eu estou dizendo aqui que eu posso pedir para ele ignorar uma das linhas, caso não tenha retorno, e continuar com a minha requisição. Ou o contrário, eu posso dizer para ele nem terminar a requisição se a primeira ou a segunda linha não tiver retorno. Ok? Isso é muito bacana. E aí a gente pode vir aqui adicionando mais linhas, tá? Então eu posso criar personalizadamente os meus prompt books. A ideia é justamente isso, ganho de tempo. A gente já ter pronto os tipos de análise de informações que a gente precisa levantar ali recorrentemente. Tá bom? Isso é uma capacidade, então, muito útil. Até um exemplo de negócio, pessoal, que eu tive com um cliente esses dias e a gente viu um potencial legal aqui. Pensando nos processos internos da nossa empresa, principalmente na parte de segurança, a gente também pode começar a batizar aqui os nossos prompt books com outputs padrão. Então, ao invés de eu pedir algo mais aqui, mais informação para ele, eu posso dedicar uma linha sobre formato do output. Então, traga essas informações sempre em tabela, gere para mim já um Excel alimentado com essas informações, ou ao final de toda a análise, gere um resumo executivo em linguagem de negócios para que eu possa apresentar esse evento, esse movimento, esse incidente numa reunião de negócios, tá? E aí a gente faz com que todas as análises já saiam padronizadas desse formato. Então, PromptBooks é essa capacidade que entrega para a gente. Bom, legal. Então, só com isso, pessoal, se o Security Copilot estivesse no ambiente de vocês, vocês já estariam utilizando, já estariam trabalhando com ele tranquilamente. Deixa eu mostrar algumas coisas importantes, tá? Aqui no menu. Então, a gente tem aqui todo o nosso histórico fica armazenado.
Então, eu posso voltar numa análise que eu fiz mês passado e retomar de onde eu parei. Isso é super importante. Também consigo analisar a minha equipe, saber quem está promptando o quê, em qual nível está e tudo mais. E nessa aba de proprietários, aqui é onde eu faço uma gestão administrativa da ferramenta. Então, eu posso dizer quem são os proprietários do produto, então quem pode usar, quem não pode usar. Eu consigo conectar com os logs do Purview, então agora eu tenho auditoria. Se alguém usar de forma inadequada, eu consigo rastrear quem foi, em que momento, tá bom? Posso configurar aqui para o meu Security Copilot também receber anexos de arquivos. Isso é super bom, né? Então, estou fazendo uma análise de vulnerabilidade. Detectei um CVE, consegui exportar esse CVE em arquivo. Posso fazer uma análise completa só subindo, fazendo um upload desse CVE. Ou até um cenário diferente. Vamos pensar que eu já tenho uma política de segurança escrita na minha empresa e eu quero resolver uma ameaça com base na minha política de segurança. Então, eu subo ela como referência. Então, com base nas boas práticas da minha organização já determinadas, qual é a melhor prática de mitigação e de resposta, tá bom? Então, essa capacidade de leitura de anexo está embutida aqui também. Configurações de plugins, então é literalmente determinar quem pode escolher e conectar novas fontes de dados. Eu posso dizer que tem usuários que vão receber só o produto pronto. Com as fontes já conectadas, ele não pode alterar. Ou então, o contrário, ele vai lá e vai poder escolher. Funções também aqui dentro, então os proprietários são aqueles que podem fazer todos esses ajustes que eu estou mostrando, e os contribuintes, né, em português, ou contributor, que a gente está acostumado, eles seriam os que só recebem a ferramenta já configurada para poder trabalhar. Espaços de trabalho, pessoal. Para quem é um pouco mais familiarizado, ou pelo menos já ouviu falar sobre a suíte de Power Platform da Microsoft, então Power Automate, Power Apps, antigamente o BI também estava lá, ah, o Copilot Studio agora. Basicamente, essas ferramentas elas já trabalham com esses workspaces. Então, é a mesma coisa para quem já conhece. Para quem não conhece, um workspace é uma forma de eu organizar as minhas equipes que vão usar essa ferramenta. Então, em cada workspace, eu posso pôr uma quantidade de SCUs e deixo disponível lá para aquele time usar. Então, o time que cuida do Purview, o time que cuida do Defender, eu crio um workspace só para eles, dou uma quantidade de SCU, lá dentro vão ter regras de acesso específicas, e o histórico do que acontece lá não interfere o histórico do que acontece em outro workspace. Então, é uma forma de eu segmentar os meus trabalhos, e ter mais organização. Outro cenário muito útil, por exemplo, é eu ter um workspace só para incidentes gravíssimos, né? Então eu já tenho uma capacidade reservada para ele, eu só tenho analistas, né, T3, T4 ali já, que são da inteligência contra ameaças, e aí a gente só abre aquele workspace para usar aquelas SCUs quando tem algum incidente grave. Por quê, Matheus? Porque o histórico que está lá já se tratam desses incidentes anteriores de alto nível, de alta severidade, então ali eu concentro somente em análises de alto nível, tá bom? E deixo separado do workspace do dia a dia. Então eu posso fazer isso simplesmente adicionando aqui um novo espaço de trabalho, sem custo, tranquilamente. E claro, vocês vão precisar, todos nós precisamos do monitoramento de uso, né? Então, a própria ferramenta, ela traz relatórios aqui, a simulação interna, eu selecionei meu workspace, e ela traz todos os prompts, todas as requisições que foram feitas tanto de forma automatizada, e isso é por causa que tem agentes também, né? Então a gente já vai falar sobre isso, ou se foram feitas de maneira manual, de forma manual. Inclusive, eu sou esse sponsorship aqui, tá? E aí a gente tem todo um histórico, a gente consegue ver, ó, quantas SCUs, né, unidades de Copilot aqui foram consumidas em cada requisição. Então percebe, não é tanto quanto a gente imagina, né? A gente olha às vezes o preço lá no Azure e fala, caramba, é um preço desafiador e tudo mais, e será que usa muito, né? Normalmente, com 20 SCUs, até com 10 SCUs, a gente já começa a nossa experiência de avançada ali de análise de ameaça, tá bom? Claro que o que vai consumir um pouco mais é quando a gente começar a popular com agentes, porque esses agentes sendo autônomos, a previsibilidade fica um pouquinho mais, como eu posso dizer, a gente tem que pensar um pouquinho mais e fazer uma conta para ter essa previsibilidade, tá?
mas as métricas de uso são muito boas aqui, como eu disse, para a gente ter todo um histórico do que foi feito. E aí, repositórios de segurança, só para que vocês conheçam toda a interface, estão todos os produtos que se conectam aqui, de todas as fabricantes do mercado. Enfim, é uma grande loja de aplicações que a gente pode conectar aqui, tá bom? Legal. A gente falta falar agora sobre os agentes. Deixa eu mostrar ele para vocês. A gente está chegando aí no meio da sessão, perfeito. Então, na parte de agentes, fica aqui na esquerda. Eu consigo visualizar todos os produtos. Inclusive, aqui na nossa organização, aqui na Cloud Target, a gente já trabalha com dois agentes do Security Copilot ativo, que é o triagem de phishing. Excelente este produto, tá, pessoal? É realmente muito bom. Ele vai automaticamente, toda vez que tem um reporte de phishing, ele mesmo já faz uma validação e traz um veredito. Lembrando que ele não toma uma ação sobre esse incidente, tá? Ele não vai responder essa ameaça, mas ele já deixa um veredito. E aí eu posso pôr uma automação com base nesse veredito. Se for um falso positivo confirmado, aí eu já posso descartar, mudo o status, dou como resolvido. Mas se a própria inteligência artificial aponta também como um verdadeiro positivo, aí eu já posso ter uma outra automação que leva isso para quarentena e depois eu vou lá e analiso isso com mais calma e com a devida atenção, tá? Então, triagem de phishing é super legal. E o Conditional Access Optimization Agent para em 3D, né? Então, para todo mundo que administra identidade, sabe que tem um desafio ali com políticas de acesso condicional, alertas de risco de entrada, alertas de risco de usuário, MFA. Legal. Esse agente, ele vai concatenar todos esses alertas e trazer recomendações precisas de ajuste. Olha, a gente está tendo esse volume de alerta, você sempre diz que são falsos positivos, então a gente poderia ajustar a nossa política para esse parâmetro aqui, porque aí está dentro da conformidade. Exemplos, tá? De agentes que a gente tem aqui. Todos os agentes, eles são out of box, então a gente só clica aqui em configurar. Alguns agentes vão exigir algumas permissões da gente. Aqui embaixo ele conta quais são as fontes de dado que ele vai precisar se conectar e como é que é o gatilho dele. Alguns agentes são de gatilho manual, então eu solicito ele. Outros rodam periodicamente de forma automática. O triagem de phishing, por exemplo, ele a cada 1 minuto ele roda sozinho, ok? Eu não tenho interação com ele. Já o de acesso condicional, eu requisito ele, ok? E aí eu só clicando aqui ele já me levaria para a respectiva console para fazer a ativação desse agente. Vamos ver aqui. Legal, então agentes um pouco mais explicados aqui para vocês. O que é a promessa de diferencial da gente já estar nesse produto, né? Daqui 6 meses, por exemplo, ou até menos, qual é o grande diferencial? Para quem já conheceu o Copilot Studio e a capacidade do M365 Agent Builder, né? Então eu construí meus próprios agentes de inteligência artificial. Para quem já conhece, a ideia da Microsoft é que a gente faça o mesmo agora para a segurança. Então eu posso vir aqui com um prompt, falar, eu queria um agente que fizesse uma análise X, já me trouxesse isso de forma consultiva e, se possível, gerasse um gráfico ao final. Tá? Então é um agente de bolso, né? Um agente pessoal meu ali. Eu já poderia criar ele aqui. Posso começar do zero também, setando as features. E o mais legal, para quem conhece o Copilot Studio, sabe que dá para eu exportar esse agente. E ele vem nesse que a gente chama em português, né, de manifesto. E aí eu poderia simplesmente carregar ele aqui. Então, olha essa transição entre plataformas Microsoft, entre construções que a gente faz. E isso é diferenciado, é realmente muito legal. Então, tá em preview ainda, deve sair até a virada de ano fiscal, que é junho, julho ali, e deve entrar em vigor 100%. Vamos falar agora de análise real, pessoal. Como é que realmente ele vai funcionar na prática? Eu deixei aqui o histórico, só para eu mostrar para vocês, ó, minhas sessões, exibir minhas sessões. Então, todo o histórico. Ontem eu deixei algumas análises prontas, é mais para se houvesse algum imprevisto hoje, mas eu tô com tudo check, então eu vou fazer do zero, tá, com vocês. Mas fica todo o histórico aqui, como vocês podem ver, tá bom? Vamos lá. Então eu vou ir ao meu Defender. Estou aqui num dia a dia de operação padrão. Me deparei com um incidente. Então, aqui um incidente envolvendo múltiplos usuários. Tem toda uma cadeia de evento. Só de bater o olho. É,
ou eu vou depender da minha experiência na operação de segurança, ou eu vou literalmente ter que ir lendo aqui os alertas, as atividades, quem está envolvido, quais investigações foram feitas. Legal. Agora, tendo o Security Copilot, como que isso funciona? Primeiro que de bate-pronto, já no incidente, eu já tenho aqui a sumarização. Então, eu só pedi aqui para ele, né, através do botão Summarize aqui, ele já trouxe, então, esse incidente de severidade média, envolvendo uma injeção de processo com código potencialmente malicioso. Aconteceu em tal data, envolvendo tal usuário. O grande ponto foi esse executável aqui, tá bom? Que injetou um código XYZ e rodou uma execução. Essa atividade foi associada também a tal usuário. Então, legal, eu já tive todo um contexto do que ele se trata. Eu poderia seguir daqui com ele, então já tem mais sugestões aqui, pedir mais coisas para ele. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o ID desse incidente e vou lá para minha experiência aqui standalone, para minha sessão, que agora eu vou trabalhar nele. Pensa que o meu gestor aqui, ele pediu para eu resolver essa situação. Então, primeiro passo que eu vou fazer é o resumo já foi, né? Vou pedir para ele refazer, não tem problema para vocês verem. Então, resuma um incidente X, aí tá aqui o ID dele, o incidente, e, e me diga, com base no MITRE ATT&CK. Para quem não conhece o MitraTac, é o grande framework de segurança que a gente tem no mercado. Então, tomada de decisão de segurança não deve partir da nossa mente. Ela deve partir de algum método e de algum método validado no mercado. Então, o MitraTac, ele é um framework que vai mapear todos os passos de um atacante. E aí, eu consigo, quando eu tenho um incidente, eu consigo encaixar esse incidente em qual desses passos foram. Por que que isso é importante? Porque aí eu tenho uma visão estratégica. Eu vou perguntar aqui com base no Maitre para eu saber qual tipo de ameaça eu estou lidando. E não o que aconteceu somente. Eu estou lidando com qual ameaça e ela é de qual perímetro, tá? Então, ó, com base no Maitre Attack, me diga com base no Maitre Attack, qual técnica e tática esse incidente usou. Esse incidente ou essa ameaça no incidente, né? Então vamos lá, vamos ver em tempo real aqui dele ele pensando. Primeiro passo, escolher o meu incidente. Então, ó, com base no meu prompt, ele já sabe, ele já localizou lá um incidente que eu dei o nome, o 10.3.22. Processou a minha solicitação. Então ele buscou aqui o meu plugin, ele já sabe a fonte de dado que ele vai usar. Deixa eu abrir de novo aqui que eu estava mostrando. Então ele já sabe a fonte de dado que eu vou usar e preparou minha resposta. 18 segundos. Por enquanto simples, mas é o que ele já tinha feito antes, um resumo, e agora ele diz: com base no MitraTac, o incidente está relacionado à tática de acessos iniciais e à técnica de phishing de credenciais, conforme indicado no estágio de kill chain, inicial access, nos alertas. Pô, legal. Então aqui eu já sei que eu estou lidando com uma ameaça na verdade, né? Eu vi lá que teve injeção de código, mas na realidade é phishing. É uma técnica de phishing. Ok. Ah, quais outros incidentes possuem essa mesma técnica e tática no meu ambiente? Então, eu já vou fazer uma correção no meu ambiente, vou fazer uma correção completa. Já deixa eu validar se existem informações correlatas. Então, agora ele escolheu o Defender XDR, buscou, legal, aparentemente não tem. Não foi possível obter informações sobre outros incidentes dessa mesma técnica no seu ambiente, pois os dados necessários não foram retornados. Pessoal, isso é previsto, tá? Porque, ó, estão todos como resolvidos. Ele provavelmente buscou aqui pelos que estão em aberto, tá? Vou mudar minha pergunta aqui já para a experiência ficar melhor. Ok. Gere um resumo executivo explicando o que aconteceu e quais serão as ações de resposta, ou melhor, de correção desse incidente. Vou até reforçar aqui, ó, faça em linguagem de negócios. Não tem muito segredo, né, pessoal? Acho que é como usar uma IA, a gente já tá ficando cada dia mais acostumado. Enquanto isso, enquanto ele pensa aqui, deixa eu dar uma lida. Ok. Já vi a pergunta aqui, tanto do Otávio quanto do Denis.
Legal demais. Eu já vou trazer essas respostas, tá, gente? Vamos pegar esse último output, então. Olha só, resumo executivo. Às vezes ele dá um bug, tá? E aqui é legal a gente conhecer isso, porque isso vai ser corrigido em breve. Mas não se preocupem, tá? Ele fica contando aqui, mas se ele já entregou a resposta, ele já terminou o processo. É mais interface aqui. Resumo executivo. Então, ele trouxe aqui o resumo, legal. Riscos para o negócio: comprometimento de contas em sistemas internos, potencial para uma movimentação lateral. Então, para quem já está mais a par da operação de segurança, o acesso inicial precede o movimento lateral. A interrupção da operação ou aumento de custos, legal. E quais são as ações de correção e prevenção recomendada? Tá aqui, ó, reforço e conscientização em campanhas de treinamento, isso o próprio Defender pode entregar, revisão dos filtros de e-mail, análise dos nossos acessos, enfim, ele traz aqui todo um deck para mim. Se eu quisesse que isso fosse em inglês, pessoal, que fosse tabelado, que isso viesse em um Excel, aí, de novo, é formato que a gente pede direto no prompt, tá bom? Responda isso em forma tabelada, ou em inglês e tudo mais. Então, legal, vimos aqui, eu vou até mostrar como é que ficou ontem, que eu tinha mais tempo, eu fui jogando vários prompts e foi super legal. Ele provisionou para mim esse sumário, deixa eu ver. Esse daqui já, esse daqui. Se não for esse, só pode ser. Não que o relatório executivo. Pronto, achamos. Então, ó, tudo começou lá com um pedido de relatório executivo. Esse daqui eu rodei um prompt book, então percebe, ele seguiu várias etapas de fluxo. Uma delas não tinham dados e ele seguiu, porque eu ordenei que ele fizesse assim. E ele montou um relatório até mais bonito nesse caso, tá? Eu pedi um relatório de eventos relacionado a riscos de identidade dos últimos 60 dias. Então, ele traz aqui, ó, nos últimos 60 dias, os riscos mais detectados envolvem propriedades não familiares, né, de login, e também viagens desconhecidas, o famoso viagem impossível. Acho que todo mundo aqui lida com um volume alto desses incidentes, né, desses alertas. Eu também pedi para ele classificar as principais táticas e técnicas utilizadas segundo o MITRE, trazer as recomendações para um amadurecimento e que a gente possa fazer já nos próximos 30 dias, e também análise aqui de próximos passos práticos, né? Depois eu fui dando sequência em cima disso. Tem até uma etapa aqui, não está nesse, mas eu vou usar o que a gente estava, que é legal de mostrar, que é a capacidade de criação de KQL também, né? Então, para todas as análises e consultas que eu fizer, eu posso pedir no final um KQL que resuma essa minha consulta em um KQL para Advanced Hunting, né? Então, transforme essa análise completa em um KQL para investigações futuras. Então, assim, claro, eu fiz uma investigação muito simples, mas pensando num cenário em que a gente abordou vários parâmetros, vários indicadores diferentes, ter esse KQL no final é fantástico, porque é o resumo do nosso trabalho. Eu já vou lá no Sentinel, no próprio Defender, eu já salvo esse KQL lá, e agora eu posso ter essa análise recorrente no meu ambiente. Chegamos às 10h40, vamos deixar ele responder isso. Vou abrir as perguntas aqui para a gente já começar a dar voz para o pessoal aqui. Então, pessoal, perguntem, tá? Qualquer dúvida, curiosidade do que foi mostrado até aqui, coloquem aqui no Perguntas e Respostas. Vamos deixar ele escrever. Então, ele escolheu aqui, né, o KQL do Advanced Hunting, gerou para a gente, está preparando a minha resposta. E está aqui o nosso KQL. Então, o seguinte KQL pode ser utilizado no próprio Defender para identificar e resumir campanhas de credenciais de phishing semelhantes ao incidente que eu sinalizei. Correlacionando e-mails suspeitos, destinatários, alertas, redefinições de senha e logins suspeitos. Então, eu tenho uma análise agora muito mais madura, muito mais completa. Aqui ele traz também a explicação para quem não conhece ainda de KQL ou que conhece só o de sempre, é uma chance de aumentar o repertório. Tudo que ele constrói, ele explica. Então, ó, essa etapa aqui é justamente a que define e lista todos os anexos maliciosos, enfim, e ele vai determinando aqui cada uma das linhas desse KQL. Então, isso é bem legal, tá? Ok. Vamos agora para tirar aqui algumas dúvidas enquanto isso.
Vamos pegar a primeira pergunta do Otávio. Então, o Otávio, pessoal, ele trouxe uma pergunta boa para a gente. Como fazer para ficar seguro de que um agente não entre em alucinação, né? Ou aumente ali o meu consumo no Security Copilot. Existe algum gatilho que podemos bloquear, e aí eu vou aumentar a mensagem aqui, bloquear de acordo com valores ou unidade de consumo? Otávio, excelente pergunta. Eu tenho certeza que outras pessoas também têm essa dúvida. Tudo vai depender do modo que você está consumindo Security Copilot. Se a gente tiver uma arquitetura que é via Azure, então aqui, ó, eu vou ter diretamente, é Pay as you go, eu já tenho o custo estimado mensal de uma SU provisionada. Então, se eu ficar com o Security Copilot ativo do dia 1 até o dia 30, eu tenho este custo previsto. Claro, pessoal, essa não é uma solução, se a gente for usar via Azure, ela não é uma solução para ficar ativo full time. Ela é uma solução para ficar ativa talvez no período do expediente, ok? Ou se for um agente, a gente deixa só o agente ativo no período da madrugada. E tudo isso, fiquem tranquilos, a gente tem feito muita conta, tem várias formas de viabilizar, tem várias formas desse número parar de ser assustador e se tornar realista, se tornar algo que é alcançável. Mas então, a primeira parte da pergunta, como eu controlo o consumo? Se for via Azure, é basicamente apontando quanto você vai provisionar e se você quer adicionar um limite excedente, tá? Ou se não. E aí aqui dentro eu posso colocar também, aí eu faço aqueles alertas, né, do Cost Analysis, que me permite estar chegando perto de um valor de custo, já alerta, já me envia isso por e-mail e tudo mais. Então, para custo, no Azure é assim. No M365E5, pessoal, não tem. Esse é o grande benefício, tá bom? Essas SCUs, elas são gratuitas, elas são de direito, vocês vão consumir ela. Lembrando, cada requisição que eu faço, vamos abrir aqui uma tela para a gente ter um apoio visual. Cada requisição que eu faço e que consome uma quantidade de SCU, isso não fica travado o resto do mês, tá bom? Fica travado por uma hora. Então vejam bem, isso é importante. Eu estou dizendo que consumi 3.4 SCU só para um prompt simples. Tudo bem. Se eu fiz isso agora às 10h40, às 11h40, essas mesmas três unidades computacionais vão voltar para a disponibilidade. Elas ficam retidas para processar aquele seu prompt por uma hora. Depois elas voltam, tá bom? E elas ficam disponíveis de novo. Então essa é a dinâmica de consumo e de uso de SCUs quando eu estou num contrato M365E5, tá bom? Por exemplo. E aí eu não tenho custos adicionais. E o Otávio ele ainda completou, ele tem uma outra pergunta, né? Que é na questão de também como eu garanto que ele não vai alucinar e como é que eu garanto, né, ali que o agente, na verdade, que o agente não entre em alucinação. Pessoal, fiquem muito tranquilos. Para a gente responder essa pergunta, vamos lembrar o que é alucinação. A alucinação ela acontece justamente quando o prompt, né, a requisição, ela pode ser ambígua. Isso é um acelerador dessa fabricação de informação errada da IA. Então, o prompt ele tem que estar um pouquinho redondo, a gente tem que saber escrever bem esse prompt, a nossa solicitação. Mas o porquê que é muito baixa a chance de fabricar informação errada? Por causa do contexto. Essa é uma IA integrada. Ela não está plugada na web, ela não está plugada diretamente no seu SharePoint, onde tem uma massa de arquivos. Ela trabalha estritamente com as fontes de dados que eu conecto. Então, ela não tem meio que da onde produzir informações falsas, ok? A gente viu aí em alguns aqui, eu acho que eu deixei até mostrando, quando não tem a informação, ele fala. Aqui, ó, eu tinha pedido justamente um relatório sobre riscos de usuários, eventos de risco de usuários nos últimos dias. E ele trouxe aqui, ó, executando o API modelo, buscando direto lá no Entra, o Copilot encontrou um problema para a etapa, se ainda não funcionar. Aqui, ó. Dentro dessa minha requisição de detalhes, ele não encontrou as informações. Ele colocou aqui como gap, mas ele avisa, tá, gente? Ele fala que não tinham dados. Então é uma forma da gente garantir aqui. Deixa eu ver se foi mais para baixo que ele mostrou. Aqui, ó. Por exemplo, carregue agora para gerar um gráfico, gere um gráfico com os números, né, de toda a nossa análise aqui. Ó, não foi possível gerar esse gráfico solicitado, pois não há dados disponíveis sobre esse número de recomendações que você perguntou. Então, basicamente é isso, tá? Eu já implementei esse produto em pelo menos 7 clientes aqui, através da Cloud Target, e a alucinação não é um desafio que a gente tem encontrado,
tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá, Denis. Denis Chagas contribuiu com uma outra pergunta. Bom dia, qual o custo mensal do Security Copilot, apenas com um agente de triagem de phishing? Excelente pergunta, tá? A gente tem a previsão aqui de consumo dos agentes, isso está em documentação também, tá? Deixa eu abrir o triagem de phishing para a gente dar uma olhadinha nele juntos. Mas basicamente, a previsão é que ele faça o consumo de 50 SCUs mês. Então a gente teria isso com uma reserva já, tá? A gente está deixando até uma gordurinha ali para ele operar tranquilo. Então vai, eu tenho direito a 500 SCUs, a 1000 SCUs, ou a 400, a 100 que seja. Metade delas eu deixaria dedicado para esse agente, tá bom? Então, a performance aqui, ó, dentro de cada agente eu consigo ver a performance dele. Então, ó, quantas requisições nos últimos dias, o quanto que ele classificou, o quanto que ele trabalhou aqui, e a nível de SCU, consumo de SCU. Então, ó, nas vezes que ele trabalhou aqui, ele gastou inclusive bem pouquinho. Ó, ontem às 7 da noite ele trabalhou, 25 de março, 19 horas, aí fiquei confuso, né? Ele tá no futuro. Mas deve ser um erro de horas aqui, de data. Mas ele gasta menos do que um SEO por requisição. Então depende muito do volume, né? O volume de alertas que você vai ter de phishing no seu ambiente. Esse é o primeiro assessment que a gente faz com os clientes, tá? O que a gente vai mapear na operação de segurança de vocês, e acho que aí, até caminhando para o final aqui, e convidar vocês para essa experiência. O trabalho, primeiro, é a gente mapear toda a operação de segurança. Por exemplo, para eu pôr um agente de triagem de phishing, eu tenho que garantir que eu não tenho nenhuma automação que já trabalhe em cima dos alertas de phishing. Porque senão eu vou ter um agente que nunca vai ver nada, porque a automação vai prevalecer. Ela vai fechar o incidente antes, ela vai mudar o status dele. Então a gente mapeia tudo que vocês têm de automação, todos os processos internos, nos últimos 60, 90 e 30 dias, os volumes de alertas que vocês tiveram de cada natureza, de cada tipo. E aí a gente consegue te passar uma visão aqui, Denis, bem assertiva do quanto que vai consumir tais agentes, quais são os principais prompts que vocês vão ter que usar no dia a dia, e aí também vou ter uma previsão de custo mensal esperado ali para a operação de vocês. Então, basicamente isso, tá? Todos os agentes, como eu mostrei, eu posso ver a performance dele aqui. Ah, ok, legal. Deixa eu ver, acho que foram todas as perguntas, tá? Então, pessoal, a gente vai caminhando para o final. A gente viu hoje que a gente aprendeu, né? Recapitulando. Dentro dessa URL, deixa eu colocar para vocês ela aqui. Dentro dessa URL, vocês vão ter todos os arquivos, documentos que ajudam a gente a se inteirar do produto, a conhecer o produto, tá bom? Depois disso, a gente aprendeu que existem duas formas de usar o Security Copilot, tanto via Azure quanto via M365, e que o custo vai depender exatamente de qual desses formatos que você vai usar. Via Azure, pago conforme eu uso, e tem um, um valor ali considerável para a gente pensar ou VM3655, que além de eu já ganhar todo um XDR Microsoft, agora eu também vou ter inteligência artificial embarcada. Então a conta ela sai muito mais vantajosa. Depois a gente aprendeu aqui como utilizar o produto, todas as abas, histórico, workspaces, o que são prompt books e os agentes disponíveis também. E é em cima de tudo isso, pessoal, que infelizmente pelo tempo eu queria ficar o dia todo aqui com vocês mostrando o produto, mas infelizmente que pelo tempo eu vou fazer uma chamada final com vocês aqui, para que todo mundo que conheceu tenha uma oportunidade de ouro aqui hoje, tá? Para vocês, né? Para todos que estão aqui, a gente tem pelo menos 40 pessoas assistindo a gente agora. Todos vocês podem receber gratuitamente, tá? Uma avaliação completa e uma preparação completa do ambiente de vocês para receber essa solução. A implementação, inclusive, e ativação de agentes, a gente também consegue entregar. E todos os detalhes de como que isso acontece está nesse QR Code, onde vocês vão encontrar uma landing page com todas as informações, o tempo que a gente vai levar para fazer esse trabalho e o que realmente isso pode mudar no negócio de vocês. Tá bom?
Então, por favor, escaneiem, fiquem à vontade. Eu vou deixar também aqui no chat os meus contatos para que vocês me chamem se tiverem dúvidas, quiserem mais esclarecimentos. E eu queria muito agradecer. Acho que estou com o time aqui. Pessoal, deixei passar algo, tá tudo bem? Me dê um joinha aí se vocês estiverem todos bem. Espero que todo mundo tenha levado para casa aqui, começado o dia já com mais conhecimento. Muito bem. Pô, legal, hein? Sala agitada. Muito bem. Vou deixar então, pessoal. É isso. Muito obrigado. Fico no aguardo dos contatos de vocês e a gente se vê em breve. Foi um prazer e um ótimo dia para todos. Até a próxima, pessoal.